Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro promove a atividade alusiva ao Maio Amarelo. O grupo decidiu realizar uma panfletagem educativa. O objetivo é conscientizar os motoristas sobre a necessidade de reduzir o número de acidentes. Eduardo Pelicioli quer construção de academia ao ar livre no loteamento Santo Antônio da Pedreira. Uma reivindicação da comunidade. Foi atendida, né? Vamos ter essa construção, a gente fica feliz com o ganho da comunidade e está utilizando melhor aquele espaço. Vereador do Solidariedade sugere paradas de ônibus semelhantes às de Rio Grande. Dá mais segurança e tranquilidade para o nosso pessoal do Passo Fundo quando eles pegam os ônibus. E uma entrevista especial com o presidente da CDL de Porto Alegre, que esteve palestrando para os empresários locais. Gustavo Schifino falou que o comércio precisa interagir entre os meios físicos e digitais. Boa noite. Iniciamos o Jornal da Câmara desta quarta-feira repercutindo mais uma atividade promovida pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro. Acompanhe. Como estamos no Maio Amarelo, o grupo decidiu realizar uma panfletagem educativa. O objetivo é conscientizar os motoristas sobre a necessidade de reduzir o número de acidentes. No Brasil, todos os anos são mais de 40 mil vítimas fatais. O Maio Amarelo é um movimento internacional, onde nós temos aí mais de 15 países que aderiram. Por que o mês de maio? O mês de maio foi escolhido porque foi o mês que a ONU instituiu a Década Mundial de Segurança no Trânsito. Porque nós temos que pensar que o nosso comportamento pode ser, muitas vezes a nossa escolha pode fazer a diferença entre a vida e a morte no trânsito. Porque nós temos incidentes como este que aconteceu esse fim de semana, em que houve um acidente de trânsito, a pessoa foi pedir socorro e veio a ser atropelado. Então nós temos que pensar que o trânsito é uma coisa séria e que nós não podemos estar simplesmente fazendo o que nos dá na cabeça. Nós temos que pensar em atitudes positivas e aquele sentido, gentileza gera gentileza. A vida é mais importante, a vida é o sujeito. Então a Frente Parlamentar Mista, ela consegue reunir Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual, a Guarda Municipal, SESC-Senat, CFCs, Vida Urgente e outras entidades e pessoas também físicas que gostam e querem ajudar. Então, esta Blitz, ela visa a educação para que as pessoas dirijam para a fraternidade, para a gentileza, para o respeito, para a cooperação e não só para não serem multados. Então, é uma atividade permanente e nós temos várias atividades no Maio Amarelo que tratam já com as crianças desde a mais tenra idade e essa Blitz hoje é com os condutores, para que eles se deem conta que a CNH não é um símbolo de que você pode fazer o que você quer, mas ela é um símbolo que você está apto agora para entrar numa grande corrente de cooperação que se chama trânsito. Agora vamos saber como foi a reunião da Comissão de Legislação e Redação. No encontro desta semana, os vereadores emitiram 5 pareceres, 2 deles contrários à tramitação de matérias. Os textos foram rejeitados pelo vereador Alberi Grando. O relator pela CLR justifica que as propostas dão atribuições ao Poder Executivo, o que seria inconstitucional. Um dos projetos determina a criação de um programa para o uso racional da água. O outro obriga a instalação de uma central de matrículas no município. O mérito é ótimo, é bom. A intenção do vereador, quando faz a proposta, é boa. Só que no trâmite normal do legislativo, no sistema legislativo, tem algumas coisas que têm que ser seguidas. E entre elas, o que é prerrogativa do prefeito e não do vereador. Por isso se chama vício de origem. Então, não nos compete fazer esse tipo de proposta. O que os vereadores devem fazer, isso sim, é fazer uma indicação ao prefeito. Então, o prefeito, achando a indicação adequada, ele remete ao legislativo um projeto de lei que parta lá do executivo por sugestão do vereador. Agora, se o vereador sugere um projeto que demanda em custos, por exemplo, ao erário público, ele está correndo esse erro do vício de origem. Então, por isso, apenas por isso, nós votamos contrários. Repito que o mérito é bom.
A necessidade é boa, o projeto é excelente. Agora tem que vir de lá para cá, porque existe um trâmite normal nos projetos aqui dentro do Legislativo. Ainda na reunião, os integrantes da Comissão de Legislação e Redação distribuíram 11 matérias para os relatores. Desde o início do período ordinário, já passaram pela CLR 80 projetos de lei. O presidente Pedro Danelli avaliou positivamente os trabalhos do grupo. Chega na comissão, a gente está distribuindo já para os relatores, já para que a gente possa, como disse, dar andamento nos projetos, porque são alguns projetos importantes, tanto do Executivo quanto de alguns colegas vereadores, que vêm em benefício das pessoas, em benefício da comunidade. Então a gente tem que ser rápido nesse sentido aí. Está satisfeito? Com certeza, muito satisfeito com os colegas vereadores que fazem parte da legislação. A gente tem um bom diálogo com eles, alguns projetos que a gente entende que são polêmicos, a gente discute aqui na comissão para achar uma alternativa, a gente tem feito isso, e os colegas estão entendendo isso e estou contente com isso. E o vereador Isamar Oliveira protocolou no Legislativo Municipal um documento em repúdio à violência contra os professores no Paraná. A ação, que aconteceu no final do mês passado e deixou mais de 200 pessoas feridas, foi desencadeada pelo descontentamento com mudanças no sistema previdenciário. Uma ação desastrosa dos organismos de segurança do Paraná, comandados pelo governador, pelo secretário de Segurança do Paraná, que é do PSDB, diga-se de passagem, e aconteceram essas tragédias. Nós esperamos que isso não se repita, nós damos todo o apoio a esses professores e nós, nesse momento de democracia, temos que amadurecer ainda mais e realmente aquele que quer protestar, que quer se manifestar, tem todo o direito. E nós temos sim que nos curvar diante dos protestos, das manifestações, dar ouvido ao que o povo está dizendo nas ruas e procurar acertar os passos, porque não é possível que as decisões se façam dentro do gabinete e não se ouçam os clamores da opinião pública. Afinal de contas, um governo está lá para fazer aquilo que é o melhor para a sociedade. Após a aprovação, o documento do vereador Isamar Oliveira será enviado para autoridades paranaenses. E no próximo bloco do Jornal da Câmara, você vai assistir uma entrevista com o presidente da CDL de Porto Alegre, que esteve palestrando para os empresários locais. Gustavo Schifino falou que o comércio precisa interagir entre os meios físicos e digitais. A gente já volta. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O Jornal da Câmara está de volta e você vai conhecer o que diz a indicação do vereador Eduardo Pelicioli, que foi encaminhada à Prefeitura. O parlamentar está sugerindo a construção de uma academia ao ar livre, ao lado da UBS, no loteamento Santo Antônio da Pedreira. Um grande terreno público que tem no bairro Santo Antônio da Pedreira, que ele fica numa localização que beneficia também o loteamento Copacabana, que é praticamente junto, e o loteamento Sagrada Família. Na verdade, hoje já tem um parque infantil, né, uma quadra e uma cancha de areia, e também temos a construção da unidade básica de saúde,
E para utilizar melhor o espaço que ficou ocioso, nós discutimos com a comunidade o que nós poderíamos sugerir. E através da própria discussão que houve junto com os moradores, com a Associação de Moradores, presidida pela senhora Maria de Fátima, nós encaminhamos o pedido para que seja construído naquela localização, né, uma academia ao ar livre, que é uma reivindicação da comunidade. Foi atendida, né, vamos ter essa construção, a gente fica feliz com o ganho da comunidade e está utilizando melhor aquele espaço. E o vereador Renato Orlando Tchecker também tem uma sugestão ao prefeito. Ele quer que algumas paradas de ônibus sejam semelhantes às existentes em Rio Grande. A ideia é trazer a modernidade para Passo Fundo e ocupar tudo nesse sentido. Passo Fundo hoje é uma cidade que precisa dessas melhorias. A comunidade é muito grande, né? Nós temos paradas de ônibus aí que aglomera uma certa quantia de pessoas, então por que não dar mais segurança também, uma certa tranquilidade. Sabemos que nós temos aí um clima que é inverno, é verão, é quente, ou é muito frio, é vento, né? Então eu acho que uma parada que realmente conforta essas pessoas aí é o mínimo que a gente tem que dar para nossa comunidade Passo Fundo. E a gente traz esses modelos aí, copiando de outras cidades, né, do porte de Passo Fundo, então por que não Passo Fundo, então, ser contemplado então com essas paradas de ônibus aí que dá mais segurança e tranquilidade para o nosso pessoal de Passo Fundo quando eles pegam os ônibus, né? Os pontos referidos pelo vereador são as praças Marechal Floriano, Ernesto Toqueto e em frente à estátua do Teixeirinha. E nesta semana, a Câmara de Dirigentes Lojistas promoveu uma reunião com o objetivo de atualizar os comerciantes. A nossa equipe esteve no evento e conversou com o palestrante convidado. Acompanhe. Olá, eu estou com Gustavo Esquifino, que veio de Porto Alegre para trocar experiências com o setor empresarial. Ele é presidente da CDL na capital, diretor de expansão de uma rede de lojas e vice-presidente da Associação Brasileira de Franchise. Gustavo, eu gostaria que tu falasse a respeito da crise. Esse é um tema que está muito em destaque, mas realmente os empresários, eles precisam ficar com o pé no chão ou ainda é momento de investimentos? Boa noite. Boa noite. Acho que as duas coisas. Na crise, e isso tu já deve ter escutado, é onde surgem as melhores oportunidades. Então, realmente existem vários negócios de varejo disponíveis para compra e pontos comerciais que normalmente não estão disponíveis nas cidades, excelentes pontos comerciais por um custo de ocupação já dentro de uma realidade. Então, esse é um aspecto que talvez aquele lojista que esteja capitalizado deva utilizar esse momento para investir e crescer. Aquele lojista que não está tão capitalizado e que tem que ficar um pouco mais preocupado e atento, porque realmente a gente vive um ano sem crescimento no varejo como um todo e isso talvez dure um pouco mais de tempo. Então esse lojista ele tem que ter um pouco mais de cautela, olhar muito mais para dentro, para a sua linha de despesa, reacomodar esses custos para numa oportunidade seguinte fazer investimentos e conseguir crescer e se desenvolver. E no Rio Grande do Sul, quais são as áreas que têm maior expansão neste momento? Sem dúvida, a locomotiva do Estado no momento é o setor de serviço e de varejo, né? No aspecto, dentre esse setor, principalmente o franchising. O franchising ele vem crescendo nos últimos 10 anos a 3, 4 vezes o PIB. O franchising cresceu em 2013 15%, e o ano passado fechou agora um número 8% de crescimento. Então realmente é um setor que tem se desenvolvido muito e demonstrado que o movimento cooperativo tem se destacado nesses momentos de crise. Então esse é um setor que está se destacando bastante na sociedade, o franchising. São essas franquias, né, que já estão estabilizadas no mercado e por isso é tão seguro investir nelas. Marcas consagradas, né? Aqui em Passo Fundo existem várias franquias do centro do país e da capital também, e marcas locais também que estão optando em crescer para o franchising. E é isso, são marcas às vezes com 10, 15, 20, 30 anos que conseguem, mesmo num momento de dificuldade, ser relevante para o seu consumidor, no momento onde o consumidor está querendo comprar coisas mais seguras. Então as marcas mais tradicionais acabam tendo um espaço maior nesse período de crise. Então por isso o franchise tem se destacado. Gustavo, a maioria dos associados da CDL são pequenos e médios empresários. Quais são suas dicas então para eles que estão querendo crescer ainda mais? Eu acho que o empresário pequeno, né, nesse momento, ele realmente tem uma boa oportunidade. Se ele olhar para a possibilidade de ele expandir, até por
Se ele tem um modelo de negócio que funciona bem, que está sendo rentável, de replicar esse negócio por franquia, é uma oportunidade que ele tem, que ele vai encontrar investidores que estão procurando abrir, né, negócios próprios, isso é uma verdade. E a outra oportunidade que aquele lojista pequeno, mas que está um pouco capitalizado, ele pode ir a campo, que ele vai conseguir grandes negócios que ele não conseguiria em outros momentos. Inclusive e principalmente relativo à despesa de ocupação, que é o item principal na coluna de despesas do varejo, que uma vez que tu tem uma despesa de ocupação muito alta, depois tu não consegue dar a volta. E agora é hora de negociar bons contratos de locação. A respeito da sua palestra de hoje, Varejo na Era do Compartilhamento, o que você pretende mostrar então aos empresários locais? Que é importante aliar o mundo digital com o mundo físico, ou seja, o negócio tem que estar em sintonia. A gente vive um momento do boca a boca, aquele antigo, na velocidade da luz, né? Então isso traz uma série de desafios, uma série de oportunidades para o setor de varejo. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, quais são esses desafios, quais são essas oportunidades que essa transformação está proporcionando. A verdade é que nos últimos 10 anos a gente teve uma revolução no varejo. E, em particular, nos últimos 5 evoluiu mais do que os últimos 50. E tem lojista trabalhando como trabalhava há 5 anos atrás ou como trabalhava há 10 anos atrás, mesmo nessa era que é completamente diferente, onde o cliente está com todas as informações ao alcance da mão. Então a gente vem conversar um pouco sobre isso e trazer práticas que estão acontecendo no mundo inteiro, que estão surfando essa onda dessa oportunidade da fusão completa dos canais físicos e digitais. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã neste mesmo horário. Uma boa noite e até lá!